Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu estou aqui nessa noite mais uma vez para deixar uma pequena mensagem do Evangelho aos irmãos. Amém? E a mensagem de hoje, o versículo das Escrituras de hoje, está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Creio eu que os irmãos conhecem esse versículo, ele é um versículo universal, ele é um versículo, basicamente, na minha opinião, um versículo chave para o Evangelho, que se diz assim, irmãos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, irmãos, vemos claramente hoje em dia um erro, na minha opinião, um erro muito grave, que tem ocorrido no evangelismo de hoje em dia, irmãos, é a falta da pregação do evangelho. Porque, irmãos, vemos muitos ministérios que fazem campanha, culto de libertação, culto de adoração, venha para o culto do seu milagre, receba o teu milagre. E eu falo, irmãos, esse tipo de culto está atraindo apenas cristãos interesseiros que precisam do milagre, que precisam de um emprego, que precisam da mudança. E muitas das vezes o que ocorre, irmãos, o irmão vai, ele recebe a bênção, Deus vai lá e abençoa. E o que ocorre, irmãos, simplesmente após a bênção, não vai mais buscar Deus, não se firma, né, irmãos, e volta naquela vida miserável. Então vemos claramente aqui, né, irmãos, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ou seja, a partir do momento que você prega o evangelho com clareza, a partir do momento que através do Espírito Santo em tua vida você fala, você evangeliza, você prega com ênfase, automaticamente, irmãos, a mudança ela tem que vir na vida dos irmãos. Lógico que ela não vem rápida, ela não vem de forma imediata, mas Jesus disse aos seus discípulos, antes de se ascender aos céus, né, irmãos? Antes dele subir aos céus, ele fala, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ou seja, pregai a minha morte, a minha ressurreição, pregai sobre a minha vinda. Ou seja, pregai o evangelho, irmãos. E o erro de hoje em dia, irmãos, é que muitos, infelizmente, buscam os bens materiais. Muitos buscam a cura, em primeiro lugar. Muitos buscam a condição financeira. Eu quero uma porta de emprego, eu quero uma mudança na minha vida. Só que a palavra de Deus diz, né, irmãos, buscai primeiro o reino e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. Ou seja, primeiro, irmãos, é o reino. Primeiro é buscar a Deus, ir na igreja não com interesse próprio, mas sim por adoração, por amor a Cristo, por amor de Deus. Né, irmãos, por quê? Porque Deus enviou o seu Filho, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou, ou lhe deu, né, o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus ele enviou o seu Filho sem pecado nenhum, santo, o ser que mais pisou, o ser santo que mais pisou na terra foi Jesus. E ele se entregou, irmãos, por nós. Ele se entregou por amor a nós, que nós não merecíamos, irmãos. Nós não merecíamos, mas pelo fato de nós não merecer, irmãos, ele fez esse alto sacrifício. Se entregou naquela cruz. Ele não quis viver uma eternidade sem nós, mas ele preferiu morrer para nos dar a vida eterna, irmãos. Glória a Deus. E ele deixou para nós, né, irmãos, a palavra. Então é a palavra de Deus que é viva e eficaz. E talvez você, nesse exato momento, tenha passado uma dificuldade em casa. Talvez você, nesse exato momento, fale assim, meu marido não vai mais para a igreja. Minha esposa não vai mais para a igreja. Meus filhos se desviaram do caminho do Senhor. E como que eu vou trazer eles de volta? Primeiro, né, quem convence é o Espírito Santo, certo? Só que ele convence do pecado, da justiça e do juízo, diz a palavra de Deus. Só que ao mesmo tempo, irmãos, o testemunho eu vejo como, claro, eu vejo o testemunho como ele é essencial para a vida do crente, irmãos. Porque como que um filho desviado dos caminhos do Senhor vai voltar para Cristo se em casa você não dá o bom testemunho? Se em casa você não dá o exemplo? Vemos claramente, né, irmãos, que o testemunho ele é chave. Mas eu vou na igreja, eu vou no Santo Monte, eu faço campanha, eu faço jejum. Mas a própria palavra de Deus, né, irmãos, ela fala, né, que você tem que obedecer do que sacrificar. Deus ele quer obediência. Deus quer que nós obedeçamos a palavra, os seus mandamentos, os seus preceitos. Paulo tem ali, irmãos, desde Romanos até Filemão, as 13 cartas maravilhosas que são ensinamento para as igrejas, irmãos. Ele ensinou às igrejas daquela época e serve como ensinamento para hoje, irmãos, de como um cristão deve se portar.
como que nós devemos se portar na sociedade, ou seja, ser exemplo, aonde nós estivermos, as pessoas respeitem e falam, opa, aquele é um servo de Deus, aquela é uma serva de Deus. Por que que você não está indo na igreja? Meu Deus, eu vejo teu pai e tua mãe buscando a Deus em oração sempre lá, por que que você não vai? Ou seja, o testemunho, irmãos, e eu falo, o testemunho ele é chave, o testemunho ele é essencial. Então, para isso, nós precisamos o quê? Pregar a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Ou seja, irmãos, a palavra ela vai penetrar naquele pecador. Ela vai, irmãos, atingir as juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções, o pensamento do coração. Ou seja, essa palavra que vai ocorrer a mudança. Sem a pregação do evangelho não ocorre mudança, irmãos. Não adianta campanhas milagrosas, não adianta, irmãos, culto lotado de irmãos ali, se não for pregado o evangelho, se não for pregado sobre o pecado, se não for pregado sobre o juízo, né? Ou seja, irmãos, é essencial pregar o evangelho nesses tempos. Jesus disse que não haveria tempos fáceis e nós já estamos passando. No mundo tereis aflições, nós já estamos passando pelas aflições, estamos vivendo momentos de pandemia. Muitos não querem ir na igreja porque tem medo da pandemia. Muitos têm medo de adorar a Deus. Muitos têm medo de sair de casa. Muitos têm medo de, ai meu Deus, se eu pegar e morrer, porque perdeu um parente, um ente querido. Não quero mais buscar a Deus, porque Deus levou a pessoa que eu mais amava, Deus levou aquilo que era meu sustento. Né, irmãos, temos que entender o seguinte, Deus sabe todas as coisas. Nós estamos destinados a morrer. O meu dia vai chegar, o dia de vocês vão chegar. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Assim como nós também não saberemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. E como que Ele quer que nós sejamos? Não como nos diz Noé, que o povo comia e bebia, mas sim prudentes, com a parábola das 10 virgens. Né? 5 eram prudentes, mas 5 eram nécias. O que acontece? Né? A consequência foi devastadora, né, irmãos? Então vamos ser, irmãos, claros, prudentes na palavra. Pregue a palavra de Deus. É essa palavra que vai mudar. Assim como você era um desviado, assim como você estava nos caminhos do mal, automaticamente você veio a Cristo, porque através da palavra foi pregado o evangelho para ti. Foi pregado uma palavra verdadeira, uma palavra justa, uma palavra de correção, uma palavra de salvação, uma palavra de transformação. E através dessa palavra você mudou. Através dessa palavra Deus falou contigo. Através dessa palavra você teve renovo de vida. Ou seja, foi a palavra que mudou. E essa mesma palavra que mudou a sua vida pode mudar a vida dessa pessoa que você tem tanto orado. Então eu falo, é a mensagem que eu tenho para vocês nessa noite. Preguem a palavra, ela é viva. Ela vive no nosso coração. Eu falo por mim, testemunho próprio. Pregaram para mim o evangelho. Genuíno, verdadeiro. Falar assim, ó. Se conserte com Deus. Que você vai ver quantas maravilhas Deus vai fazer na tua vida. E eu falo, Deus tem feito, irmãos. Deus não tem me deixado na mão. Se eu fosse contar o testemunho aqui, eu gravaria um vídeo de 1 hora. De tanta coisa que Deus tem feito na minha vida. A pessoa que eu era, a pessoa que eu sou hoje. E eu falo, eu sou um jovem. Eu sou um jovem feliz de estar em Cristo. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei aonde eu estava. Para muitos não tinha solução. Para muitos eu não tinha mudança. Para muitos, essas horas eu poderia estar morto. Mas eu estou aqui. Eu falo, estou casado. Tenho meu filho. Tenho minha esposa que eu amo. Tenho família hoje. Deus me constituiu uma família. E eu sou grato a Ele. Por quê, irmãos? Porque eu ouvi a mensagem do Evangelho. Foi pregado para mim. E esse Evangelho puro e verdadeiro foi o que restaurou minha vida. Porque essa palavra ela é viva, irmãos. Ela entrou na minha mente, irmãos. Ela entrou no meu coração. Que chegou um ponto que eu falava, não, chega. Chega dessa vida. Senhor, eu aceito fazer a tua vontade. Senhor, eu aceito mudar. Senhor, eu aceito ser de ti. Me usa, me capacite. Foi o que eu fiz na presença de Deus. Simplesmente eu me entreguei e falei, Deus, é o Senhor que toma controle da minha vida. Mas por quê? Porque foi pregada a palavra, viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Ou seja, ela penetrou no meu coração, ela penetrou no meu ego, ela penetrou no meu coração duro, ela penetrou na minha avareza, na minha luxúria. Ela penetrou, irmãos, juntas e medulas, e ela me mudou. E eu, graças a Deus, estou muito feliz em Cristo e Deus tem me capacitado, Deus tem me dado sabedoria. Eu falo, irmãos, eu estudei essa Bíblia inteirinha, irmãos, não foi uma vez só, não. Várias vezes, sabe? Teve um período no ministério que eu congrego que eu trazia um ensino para os irmãos todas as terças-feiras, né, irmãos? Mas hoje, por decorrência da pandemia e por ter meu filho, né, pequeno, não estou podendo estar dando mais os ensinos, né? Mas eu tenho buscado a Deus, irmãos, e eu falo,
Sempre que Deus me chama para a mensagem do Evangelho, eu estou lá, pronto para pregar essa palavra, irmãos. Eu não prego prosperidade, irmãos, porque cabe a Deus dar o bom, o melhor para você, ou cabe a Deus também não querer dar. Mas eu prego a palavra de salvação, porque assim como eu pregaram para mim a salvação, eu também prego para a salvação. Talvez nesse exato momento você esteja sem auxílio. Então eu falo, ora, busca, mas principalmente obedeça. Seja obediente. Não adianta só sacrifício se não obedecer a palavra, se não ser um testemunho em casa, se não ser um exemplo de mulher, se é um exemplo de marido, um exemplo de filho. Amém? Então essa é a mensagem que eu deixo para todos e que Deus abençoe a vida de cada um, tá bom, irmãos? E eu já peço desde já, irmãos, que esse canal é uma forma de uma renda extra para minha família, né? Porque nós estamos passando as dificuldades financeiras. Então eu peço, irmãos, se vocês verem esse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe, irmãos, indique pessoas, fala assim, ó, tem um irmão ali que todo dia tá trazendo mensagem do Evangelho, da palavra, uma palavra curta ali, então venham ver juntamente comigo ali e tal. Vocês vão me ajudar muito, irmãos, e eu serei sempre grato, estarei sempre orando por vocês. Amém? Deus abençoe, irmãos, mais uma vez a vida de cada um, tá? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém?